Pessoal, boa tarde. Eu vou falar sobre parte do trabalho que estamos fazendo no grupo de engenharia de superfícies, né, e de interfaces aplicada na fabricação de células solares MOS. Então, eu vou focar, né, num assunto específico. Então, a ideia é focar em células solares, mas basicamente a gente tem usado a parte de engenharia de superfícies e interfaces para diversos dispositivos e nanoestruturas. Então, hoje eu vou ficar focado na parte de células solares, né? E aí no pôster que está sendo apresentado lá na frente, tem um detalhamento sobre todos os outros tópicos, né, que estão sendo abordados no âmbito do grupo. Tá? Então o grupo está focado em aplicar engenharia de superfícies e interfaces, tanto na fabricação de sensores como de nanoestruturas, né? É uma pesquisa bastante focada em sensores, dispositivos e processos. Então, a ideia é desenvolver sensores, alguns dispositivos específicos e alguns processos. Hoje eu vou ficar focado no desenvolvimento e fabricação de células solares MOS, mas nós, no grupo, temos desenvolvido sensores químicos, então temos mestrados e doutorados desenvolvendo a parte de sensoriamento de hidrogênio, monóxido de carbono, metano, acetileno, hidrocarbonetos, cetonas e glicose. Né? O outro tópico que tem sido desenvolvido ao longo do tempo, até os dias de hoje, é a parte de dielétricos ultrafinos de alta constante dielétrica. Parte desse estudo foi depois aplicado na parte no desenvolvimento das células solares MOS, que são células solares de superfície. Tá? E esses desenvolvimentos foram importantes, tanto sob o ponto de vista de analisar a influência das superfícies, como também a influência das interfaces, né, no comportamento dos dispositivos. Também tivemos um doutorado no grupo que desenvolveu e fabricou o sensor eletroquímico de nitrito, é o Fernando Almeida, aqui presente. Né? Então, nesse momento estamos desenvolvendo ainda vários trabalhos nesse tópico, inclusive com participação da FATEC e do INCOR. Temos também o desenvolvimento e fabricação de supercapacitores, utilizando camadas porosas de silício recobertas com grafeno. Então, nessa parte, estamos focados em desenvolver, né, dispositivos eficientes para armazenamento de energia, né, utilizando grafeno. Grafeno esse obtido a partir da decomposição do acetileno por CVD, né, por processo térmico. E aí a ideia é que já estamos obtendo bons resultados na parte de obtenção de capacitores e pretendemos, supercapacitores, e pretendemos, né, estender esse estudo para fabricação de baterias agora com trabalho de mestrado. Tá? E temos também em andamento trabalho de doutorado envolvendo sistema e método de decomposição de hidrocarbonetos, visando obtenção da parte de também de grafeno, né, em superfícies de silício. A gente faz a decomposição do hidrocarboneto por processo térmico em cima da superfície de silício, obtém-se o grafeno usando processos de arco elétrico e de micro-ondas. Então, hoje, eu vou focar na parte de desenvolvimento e fabricação de células solares MOS. Os outros tópicos, por favor, olhem o pôster que está lá na frente.
e também os dados que foram colocados no site. Então aí nós conseguimos desenvolver um processo em sala limpa no LSI para a fabricação de células solares MOS, utilizando os diversos equipamentos e com a ajuda dos técnicos de laboratório, né? Então o Rangel teve bastante participação e ajuda na parte do desenvolvimento de processos, né? E a ideia foi desenvolver uma célula MOS, um processo simples, composto de lâmina de silício com dopagem convencional, camada dielétrica, aqui uma grade de alumínio, né? E aqui uma cobertura de material dielétrico carregado positivamente. Então, o princípio de funcionamento dessa célula MOS é semelhante àquela célula SIGS atualmente no mercado, com uma derivada altamente positiva na ocupação do mercado, que se baseia na estrutura MIS. A estrutura MIS, metal isolante semicondutor, semicondutor de filme fino. E aí existem diversos grupos interessados em desenvolver essa tecnologia, né? E ela já está bastante avançada e já corresponde a uma parte substancial do mercado, né? No nosso caso, também é importante desenvolver em silício o semicondutor de filme fino que tem sido empregado para esse tipo de estrutura. Envolve cobre, índio, gálio e selênio. É um semicondutor de filme fino. Aqui estamos fazendo em silício. E a ideia do silício é criar aqui embaixo uma camada de depressão, né? E aqui você, quando incide luz, tem a parte de geração e ocorre a passagem de corrente de tunelamento aqui do silício para essa grade aqui que forma o contato, né, do diodo de tunelamento MOS, né? Então a ideia é utilizar camadas finas de SO2, né? Daí aquela menção, né, ao estudo dos dielétricos em superfícies, controlar a distribuição de cargas nas interfaces e também controlar uma camada de cobertura antirrefletora e também carregada positivamente para ajudar no desenvolvimento, né, de uma camada de depressão e inversão fraca aqui na interface entre o óxido e o silício. Então a ideia é que já começamos fazendo estruturas extensas, né, com 20 milímetros por 20 milímetros. Aqui um detalhe da grade, né, que está sendo utilizada para definir esse tipo de célula. Aqui um detalhe das linhas metálicas, né, definidas na máscara, né? E aí a ideia é, baseado nessa ideia da estrutura MIS, né, poder utilizar esse tipo de células para aplicações em energy harvesting, colheita de energia, e também utilizar essa célula para aplicações fotovoltaicas. Então a ideia é que agora estamos desenvolvendo a parte fotovoltaica, a parte de colheita de energia já tá funcional, né? E pode ser utilizada, pode ser empregada na alimentação de chips de forma geral, e também pode ser empregada para outras diversas aplicações que não envolvem luz ambiente, mas luz dentro de ambientes internos. Então aqui a ideia foi desenvolver um processo simples, composto aí de técnica de limpeza, oxidação de óxido fino, evaporação da camada de alumínio, fotolitografia convencional, corrosão do alumínio, formação da grade de alumínio sobre a superfície e também evaporação de alumínio no verso da lâmina de silício.
Então a ideia é que esse é um processo bastante simples e que também já está funcional, né, em cima de lâminas com rugosidade variável, né, porque através da rugosidade variável a gente consegue usar camadas texturizadas e definir essa grade de alumínio em cima do silício. Então aí a ideia é que a gente tem feito dispositivos de dimensões grandes no momento, variando o comprimento e a distância do eletrodo de grade, né? Então temos feito dispositivos os mais variados, com diversas distâncias, 50 por 50 microns, 50 por 100, 100 por 100 e 100 por 150. Então nessa parte de fotografação do alumínio, estamos utilizando lá as instalações do LSI, toda essa parte envolvendo o desenvolvimento dessas etapas corresponde a pelo menos 2 trabalhos de doutorado e muita ajuda do Rangel aqui presente, né, na hora de desenvolver essas etapas de processamento. Tudo inteiramente feito dentro do laboratório do LSI. Aqui uma figura ilustrativa, né, para mostrar quais são os níveis de luz, né, em ambientes interiores e exteriores. Começando pelo céu ensolarado, que corresponde a 100 miliwatts por centímetro quadrado. Céu nublado, da ordem de 10 miliwatts por centímetro quadrado, né? Então a célula fotovoltaica trabalha aqui, né, nos 100 miliwatts por centímetro quadrado. Em ambientes interiores, temos lá a loja de departamento, né, trabalhando aqui com alguns miliwatts, mercearias com alguns miliwatts, salas de conferência, né, já chegando aqui perto de 1 miliwatt por centímetro quadrado, e os armazéns, né, onde a luminosidade é muito pequena, né? Então aí você está abaixo de 1 miliwatt por centímetro quadrado. Aqui uma resposta típica da nossa célula, né? Então temos sistematicamente medidos os parâmetros relevantes na célula solar, corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto. A ideia é verificar o ponto de potência máxima, né? Inclusive com a abordagem de poder variar a resistividade do substrato e aí variar a resistência em série, né, que entra no substrato. Isso é importante porque se a gente for fazer pós-processamento em circuito integrado, a gente não tem muita maleabilidade, né, na escolha da resistividade. Então, os substratos mais comuns em pós-processamento em CMOS está localizado em regiões onde a resistência série pode assumir valores elevados. E mesmo assim, a gente tem fatores de forma compatíveis, né? 32%, então podendo variar aí na faixa de 32% até 70%. Esse fator de forma é o fator de preenchimento, né? É a relação entre o ponto de potência, onde a potência é máxima, em relação ao produto da corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Então aqui a gente tem um caso de uma célula MOS típica, né, de 50 por 50, com uma potência incidente de apenas 7,7 miliwatts por centímetro quadrado, já respondendo muito bem, né, com correntes aí na faixa de alguns miliamperes por centímetro quadrado. Aqui ilustra, né, a potência fornecida pela célula na faixa de microwatts por centímetro quadrado, quando a potência incidente é 11,75 miliwatts por centímetro quadrado. Só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é 1/10 da potência externa, né, no processo fotovoltaico. Então, nesse caso aqui do ambiente interior, nós temos aí potências na faixa de
centenas de microwatts por centímetro quadrado, né? Variando aí as dimensões da célula em termos de L e em termos de distância no reticulado. Então, essas potências são relevantes, mesmo que a eficiência da célula não assuma valores elevados. Para a aplicação de Energy Harvesting, é importante você especificar a potência que está sendo fornecida para o seu chip, né? E aqui você pode ver que, para baixo consumo, essa aplicação é bastante relevante. E aí, a gente acabou organizando um curso, né, em cima dessa célula MOS, que foi desenvolvida no laboratório. Tá? Então, aqui só rapidamente falar, né, agora em 2018, no mês de outubro, tivemos 17 alunos realizando essa oficina, e aí com uma ajuda substancial do Rangel, né, utilizando esse processo para a fabricação de células MOS. Aqui uma foto, né, da turma que foi formada. Formamos 17 alunos aí num curso que foi ministrado durante 2 semanas em outubro. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Então, obrigado a todos pela atenção.